Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a doutora Fátima Pirauá. Ela que é a juíza titular da 28ª Vara Civil da Infância e da Juventude da capital, ou seja, daqui de Maceió. E o nosso assunto, as medidas protetivas do Poder Judiciário em Alagoas para crianças e adolescentes que não têm os seus direitos constitucionais assegurados pelo Estado. E nesse sentido, a gente fala agora sobre a educação pública. Educação pública que está aquém também dessas necessidades, não é, doutora Fátima? Exatamente, tanto pela qualidade como pela quantidade, né? Não consegue atender a demanda, a gente não consegue ter todos os alunos matriculados, crianças e adolescentes da faixa etária da escola matriculados, infelizmente. Então, isso começa na creche, não é? Isso começa, o reflexo maior. Maior já, né? Mas eu acho que a gente tivesse escolas integrais, né? A gente nem precisaria da creche, né? A mãe já ficaria muito tranquila, sabendo que é uma espécie, né? Que talvez atendesse melhor essa necessidade, porque a creche é num período ainda quando ele está muito menor, né? Mas depois ele vai continuar estudando, e o risco de ficar na rua também num horário enquanto a mãe trabalha é muito grande, né? Pela abordagem do tráfico hoje, a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade social nas regiões onde eles moram normalmente, né? O domínio, né? dos traficantes, e isso é muito, muito complicado. Então é preciso um olhar muito atento, é preciso uma prioridade, e nós não vamos conseguir ter uma sociedade melhor se a gente não investir em educação para criança e adolescente. Muito antes da saúde, o investimento tem de estar na educação. É a base, o pilar para todas as políticas públicas. Para todas as políticas públicas. Então, essa questão da educação é fundamental, e eu acho que tem que ter um olhar muito atencioso para isso. Doutora Fátima, o governo Renan Filho tem anunciado o número de escolas em tempo integral construídas já no seu governo, que comparativamente aos governos anteriores é muito maior no nível percentual e o espaço de tempo de gestão pública. Claro, é uma medida que chega meio tardiamente, mas um esforço concentrado, uma pactuação com os municípios não poderia acelerar a construção de mais escolas em tempo integral ou transformar escolas do Estado ou dos municípios que não tenha essa carga horária preenchida, fazê-la ser integral? Com certeza, isso é muito importante. E como falamos inicialmente, esse diálogo, né, entre Estado e município, independentemente das questões políticas, partidárias, isso tem que acontecer. E é suprapartidário, né? É suprapartidário porque é direito da população. Então, não há necessidade disso ser judicializado, de chegarem mães como chegam na infância, dizendo que não conseguiu vaga, que não teve como matricular o filho, e ela, inclusive, isso é um dever da mãe e do pai, né? Ela pode ser penalizada se não estiver com o filho matriculado, com o filho na escola, né? Se for por descuido dela. Então, eu hoje mesmo recebi uma mãe que tinha sido denunciada pelo Conselho Tutelar de que não estava com os 2 filhos matriculados. E aí eu impus a ela essa obrigação de matricular e de comprovar a matrícula. O prazo era hoje para comprovação. Ela chegou lá com a comprovação de um apenas e disse que do outro ela não conseguiu vaga. Então, eu tive que acionar a coordenadoria de matrícula, né, a rede, que muito atenciosamente nos atendeu, mas não é para ser assim, não é para ser uma coisa geral, uma coisa acessível a todos, né? O Estado... Que não seja necessário ir ao judiciário buscar essa garantia desse direito. Estado sempre alega que a questão dos investimentos, e agora nós temos a PEC já aprovada, que impossibilita investimentos por um período de 20 anos em nível federal, né, que contraria todo esse processo de desenvolvimento do país, mas municípios aqui em Alagoas, e aí eu trago a questão para Maceió, que a Vara da Juventude está no âmbito da capital. Poderia, à luz do judiciário, ver-se que poderia se fazer uma pactuação entre Estado e município para viabilizar mais escolas em tempo integral? Sim, com certeza. E nós temos feito reuniões para tentar viabilizar isso, né? Fazer uma espécie de conciliação, né?
de pactos entre os poderes públicos, mas temos também algumas ações civis públicas lá em tramitação na vara, e tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública podem sim provocar o Judiciário, né, para que a gente possa, muitas vezes o Poder Executivo acha que o Judiciário está se apropriando, se imiscuindo, né, no que seria a competência do Estado, do Executivo. Mas é preciso ficar atento de que é um dever do Judiciário. O Judiciário existe para garantir os direitos, né? Para dar o direito a quem tem e a quem busca esse direito efetivamente realizado. Então, não há como a gente deixar de atender a esses pleitos. Né? E o Estado, o Judiciário atua justamente no vácuo deixado por Estado e municípios. No vácuo. Não é, inclusive o Poder Judiciário ele não pode, né, ser proativo, né? Ele não pode buscar essa demanda. É essa demanda que nos chega, é provocado. O poder é provocado, existe, é real. Então é preciso que a gente tenha essa consciência. E assim, aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de dizer que é dever do poder público, e a gente sabe disso. Mas a sociedade também precisa compreender que quando essas crianças e adolescentes estão em situação de risco, é ruim para elas, para a família delas, mas é ruim para toda a sociedade. Né? Gorete, então é preciso que a gente também compreenda que existem formas da sociedade participar. Por exemplo, na nossa vara, na 28ª especificamente, nós temos como garantir quando uma criança está fora da família, né, por abandono, né, por maltrato, né, por impossibilidade, incapacidade dos pais de exercer o seu dever, a sua função de pai, de cuidar dos filhos, elas são abrigadas. Temos as unidades de acolhimento, de abrigamento na capital. E elas são, primeiro se procura a família extensa, né, se o pai e a mãe não têm condição, né, se faz um estudo, evidentemente, psicossocial, e se não há condição, se busca a família extensa, os outros parentes, os avós, os tios, qualquer familiar, porque é isso que a Constituição diz e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não deve se tirar a criança da sua família natural ou da sua família extensa. Mas se você esgota todas essas possibilidades e não consegue ninguém para ficar com essa criança, você tem que colocá-la em adoção. E aí é onde entra a sociedade, que precisa ter um olhar muito mais atento, muito mais carinhoso para essas crianças e para esses adolescentes. De amor mesmo. Porque elas estão ali precisando... Elas são vítimas. Elas são vítimas, precisando de uma família. Então, a gente tem esse cadastro de adoção, que é uma coisa assim, muito polêmica, porque as pessoas perguntam por que tem mais adotantes, mais pessoas propensas a adotar, né, habilitadas para adotar, e menos crianças a serem adotadas. E é isso que ocorre? É isso, você Mas não qual sabe? A razão? Não. Posso lhe dar o número. Hoje, em Maceió, nós temos 84 crianças abrigadas e 153 pretendentes à adoção. Que maravilha. Tem pretendentes pelo lado, mas por quê? Muito simples, por um perfil que o adotante estabelece no momento em que ele se inscreve para se habilitar à adoção, e esse perfil é muito restrito. Ainda se faz muitas exigências, já melhorou, Gorete, mas ainda é muito restrito. De crianças do sexo feminino, de crianças recém-nascidas, ou até 1, até 2, até 3 anos. Então, isso é o mínimo, né? Nós temos muitas crianças com 8, com 9, com 10 anos. E há um preconceito na adoção de crianças também, acima de 5 anos? Exatamente. Crianças acima dessa idade, crianças negras, crianças com algum tipo de deficiência. Então, assim, se você abre mais esse perfil, e eu agora aproveito para dizer a todos os candidatos à adoção que façam visitas aos abrigos. A visita ao abrigo vai lhe trazer uma nova visão da carência e da necessidade daquela criança para ter uma família. Se você olhar no olho daquela criança que está querendo muito uma família, pode mudar a sua concepção e o seu perfil de restrito, né, de criancinha pequena, de criancinha branca. E pode encontrar, olhando no olho, como a senhora colocou,
pode encontrar a identificação da criança, independentemente de cor, de idade, exatamente, que vai preencher não é, esse vazio. E a sensação que você vai ter de estar dando àquela criança o que ela mais quer e ela mais precisa, que é a convivência familiar. Então, isso é essencial, é primordial. Nós temos um grupo de apoio à adoção, que é um grupo de pessoas que estão pretendendo adotar, de outras que já adotaram. Então, é um grupo assim, que faz uma reflexão muito boa e que enriquece muito. As experiências bem-sucedidas. Inclusive. Né? Amanhã mesmo nós teremos uma reunião desse grupo lá na nossa 28ª Vara, que é na Rua Hélio Pradines, às 4 da tarde. Se algum pretendente à adoção que não esteja nesse grupo, estiver me ouvindo e quiser participar. O horário é que é meio 4 horas da tarde, num dia, meio de semana. Mas se for ver se é uma possibilidade de oportunamente final, fazer no final, pode não é? ser. Mas foi assim um consenso entre os integrantes do grupo. Então, mas qualquer informação é só nos procurar, nós temos todo o prazer em esclarecer. E esse é o grande problema de ter número. Isso é no Brasil todo, Gorete. No Brasil todo, o número de adotantes é muito maior do que o número de crianças disponíveis para adoção. Porque há essa seletividade que a natureza do amor não compreende. Exatamente, exatamente. Porque quando passa dessa faixa etária, assim, vamos dizer assim, preferida, a gente chama, inclusive, de adoção tardia. E é uma festa, é uma alegria para todo mundo quando a gente consegue fazer uma adoção tardia. Quando adotante aceita adotar uma criança acima dessa faixa etária. E quando se consegue adotar mais de uma criança que tem laços familiares, exatamente. Questão de serem irmãos. A lei diz que você não deve separar os irmãos, porque se eles já tiveram uma perda, né, de saírem do seu núcleo familiar, né? Foram para um abrigo. Também separar dos irmãos, porque no abrigo eles estão juntos. Sempre há esse cuidado de se colocarem os irmãos, o grupo de irmãos no mesmo abrigo. Quando são 2 irmãos, não é tão difícil, Gorete. Já se tem vários casos de adotantes que adotam os 2 irmãos. Mas quando são 3, quando são 4, realmente é muito difícil. E a gente sabe, a gente compreende também que não é fácil hoje criar tantos filhos. Aí o que a senhora fala agora nos remete àquela preocupação inicial colocada na entrevista de as mães darem a informação e os contraceptivos mais eficientes, que não esteja na condição... Que não dependam tanto da vontade dela, né, da lembrança e da organização dela, exatamente. E é isso que nós pactuamos hoje nessa reunião, para que, inclusive, nós todos lá vamos fazer essa busca ativa. O Serviço Social, né, a SEMAS, Celiane, a secretária, estava presente, né, o pessoal da Rede Cegonha, né, da Coordenadoria da Secretaria da Saúde, que trata disso, também estava presente. E nós vamos ter esse cuidado para evitar que essas pessoas tenham tantos filhos sem a menor condição e sem a menor responsabilidade, sem a noção do que é ser mãe, do que é cuidar, né, de uma criança, desse dever tão importante. Então, ou de colocar uma criança. Então, são muitas questões, Gorete, que giram em torno de uma vara da infância e da juventude, porque é uma estrutura toda e aí, se você me der a oportunidade, eu também falarei sobre um projeto que nós estamos implantando lá, já foi implantado desde o ano passado com o colega que estava me substituindo, doutor Igor, e é o projeto de apadrinhamento. Falaremos sim no próximo bloco. O Frente a Frente dá uma pausa agora e volta em menos de 1 minuto. Até já.